Muito bem, pessoal, estamos ao vivo e hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre a osteoporose, porque eu sei que é um tema de muitas dúvidas de muitos profissionais e eu queria trazer para vocês mais alguns conceitos para que a gente realmente firme, né, esse tema, que a gente não tenha muitas dúvidas, tá? Até hoje eu trouxe um exame, tá, de densitometria para a gente avaliarmos juntos, porque é um exame que depois que você aprende o conceito é muito simples, né? Mas para quem a primeira mão assim pega esse exame realmente tem muita dificuldade. Eu quero explicar um pouquinho para vocês hoje, ok? Sejam todos bem-vindos. Vou falar sobre hoje e, né, partindo desse ponto, né, da osteoporose, eu vou falar sobre a fratura por fragilidade, ok? Fixar o tema aqui. Fratura por fragilidade. Fixado o tema. Então vamos lá, pessoal, voltando um pouquinho da nossa live que fizemos, a última live sobre osteoporose. A osteoporose é a principal doença osteometabólica no idoso, né? O grande fator de risco é o envelhecimento e é muito importante, tá? A gente não esperar chegarmos, né, na velhice, ou então a gente esperar ter alguma fratura, que é a manifestação clínica da osteoporose, né, a fratura dos nossos ossos, para que a gente pense, né, na osteoporose. Por quê? Existe a prevenção, né, tem tratamento, tem como rastrear, e eu quero trazer essas informações para vocês, ok? É muito importante a gente avaliar, tá, pessoal, alguns exames para a gente diagnosticar causas secundárias, não pensar só em envelhecimento, porque existem alguns fatores de risco, como eu falei, né, na última aula. Pessoas com doença, né, artrite reumatoide, uso crônico de corticoide, isso pode predispor a fratura por fragilidade. Então, a gente tem que... Só me dá um ok aqui, pessoal, se estão me escutando bem, se estão me vendo bem, por favor. Quando a gente pensa, né, nessa questão do diagnóstico, que é muito importante para a gente evitar com que tenhamos essa fratura por fragilidade, a gente tem que pensar em algum diagnóstico clínico, diagnóstico laboratorial, diagnóstico radiológico e o densitométrico, tá? Quando a gente pensa na avaliação clínica do paciente, normalmente a gente já pensa ser paciente mais idoso, mais velho e o paciente corcunda, tá? Eu disse na última live o seguinte: à medida que vem o envelhecimento e acontece, né, essa alteração da constituição do osso, né, seja da microarquitetura, ou seja, da redução da densidade mineral óssea, ou seja, da quantidade de osso, isso faz com que o osso ele comece a ficar um pouco deformado. E a principal manifestação que a gente vê é nas vértebras. Então, a gente vê as vértebras, que seriam, assim, um pouco mais achatadas, tá? E como que isso manifesta na pessoa? Com alteração da postura, tá? Seja bem-vinda, Gilmara. Saudade. Então, quando a gente pensa, né, nessa questão da alteração do paciente, como que a gente observa o idoso, né? De pensar, não, esse idoso tem osteoporose, aquele idoso muito velhinho corcunda, tá? A gente aumenta, o que a gente diz, essa cifose torácica, aquele idoso que fica bem corcundinho, assim. Por quê? Você tem um desabamento das vértebras, tá? E quando a gente vê uma alteração, pessoal, maior que 3,8 centímetros, então, assim, quem é da área da saúde, né, pode pegar o caderninho que hoje vai dar muita informação importante, tá? Uma alteração maior que 3,8 centímetros, isso já é, assim, bem sugestivo de ter uma alteração vertebral importante, tá? Outra coisa que a gente tem que pensar, o que isso vai gerar, né, no meu paciente, o que isso até mesmo pode gerar em mim, se eu não cuidar dessa parte, né, da osteoporose, né, se eu pensar as complicações da fratura por fragilidade, que é, né, o osso ele é tão frágil que qualquer alteraçãozinha, qualquer impacto que aconteça, ele pode quebrar. Então, uma das manifestações clínicas é a dor crônica. Às vezes a pessoa tem uma vértebra fraturada, tá? Não sente aquela dor, né? A gente pensa assim, nossa, fraturou uma vértebra, é algo assim extremamente horroroso. Não, às vezes a pessoa manifesta só com uma dorzinha crônica, tá? Uma dor lombar crônica. Além disso, tá? Esses quadros mais graves, né, de alteração postural,
Às vezes a pessoa fica tão corcunda, né, que tem uma dificuldade de até mesmo respirar, porque fica tanto nessa postura que o pulmão não consegue expandir. Além disso, tem uma restrição também abdominal, porque não consegue. Luiz Fernando, boa tarde, seja bem-vindo. Estou falando um pouquinho agora sobre as complicações, tá? Por fratura por fragilidade. E às vezes a pessoa, né, esse idoso, ele não consegue se alimentar bem, ele é inapetente, ele tem muito refluxo, porque a alteração da coluna dele foi tão importante, teve um desabamento das vértebras, que fez com que esse idoso ficasse extremamente corcunda. A gente vê isso muito em mulheres, né? Às vezes mulheres mais idosas, ela tem dificuldade de expansão pulmonar, de respirar, e tem dificuldade também, tá, nessa parte gastrointestinal. Então, às vezes tem refluxo, tem plenitude gástrica, não se alimenta bem, tem constipação. E às vezes a gente fica até pensando no diagnóstico, né? Nossa, o que está acontecendo com essa paciente? Aí, na verdade, né, o que está acontecendo com a minha mãe, na verdade, isso tudo é alteração decorrente do problema lá nas costas, tá? E além disso, né, pessoal, tem o problema, né, do isolamento social, problema de autoimagem, né, porque a imagem que a pessoa tem, né, dela, né, às vezes jovem, com boa saúde, né, e quando ela se vê no espelho, realmente está com o corpo deformado. Isso é algo realmente triste. Então, por isso que a gente precisa, né, precisa de rastrear, a gente precisa diagnosticar precocemente para fazer o tratamento o mais rápido possível, tá? Seja bem-vinda, viu, Silvana? Outra coisa que a gente tem que pensar nessa questão da fratura por fragilidade são os diagnósticos diferenciais, tá? Essa live é uma live com muito conteúdo, tá, pessoal? Que eu quero trazer para vocês. Quando a gente vai avaliar uma pessoa, na última live, eu falei um pouquinho sobre o score, chama FRAX, F-R-A-X, para a gente avaliar o risco, tá? Um risco de fratura nos próximos 10 anos. E nisso, quando a gente avalia o FRAX, a gente vê que as pessoas às vezes têm um risco alto e às vezes tem causas secundárias. O que é isso? Existem algumas doenças que a pessoa tem, ou alterações metabólicas que essa pessoa tem, que pode estar predispondo a essa alteração da coluna, a essa osteoporose e, por consequência, a fratura por fragilidade. E quais são essas alterações? São as alterações laboratoriais, tá? Então, o que é o mínimo que a gente tem que fazer para o paciente, né, que está com 50, 60 anos, que está começando a adentrar, né, começando a preocupar mais com a saúde, que a gente vê no paciente com maior de 40 anos, que está realmente mais preocupado. A gente tem que fazer pelo menos uns exames mínimos, que é a de creatinina, para a gente avaliar a função renal. Por quê? Existem algumas doenças renais, principalmente pacientes que têm doença renal crônica, que nesses casos, né, a gente, pela doença renal crônica, tem alteração óssea, e nesses casos a gente tem contraindicação de alguns medicamentos, né, próprios do tratamento, como bisfosfonatos. Então, um paciente mais delicado da gente tratar, mas cada vez mais a gente vendo, né, que essa pessoa já tem uma tendência a piorar a função renal, a gente tem que intervir. Outro exame que a gente tem que pedir é o cálcio sérico, tá? Existe uma doença que é o hiperparotiroidismo, né, que são as alterações metabólicas próprias, né, do cálcio, que também tem interferência direta no osso, tá, pessoal? Existem algumas outras propedêuticas, mas assim, essa do cálcio sérico e da creatinina do sangue, tá? Isso é o básico do básico, tá? Para as mulheres, além disso, a gente pede, né, alguns outros exames, como o PTH, que é o paratormônio, o TSH, que é o exame da tireoide, tá? E o da vitamina D. Do homem, a gente também pede a testosterona, tá? Porque tem relação, níveis baixos de testosterona, com a alteração metabólica, com a alteração dos nossos ossos, dos ossos dos homens, tá? Então, é ficar atento aos níveis de testosterona nos homens. Mas se a gente for ver, né, o paciente que tem alto risco, que a gente vê que tem, né, mais predisposição, a gente pede alguns exames a mais, como a calciúria de 24 horas, ou seja,
a quantidade de cálcio na urina é coletada em 24 horas, tá? Nível de fosfato, fosfatase alcalina, um hemograma e um PCR. Por quê? Às vezes a pessoa tem uma doença crônica, aí ela tem níveis aumentados de PCR, tem alteração no hemograma, e a gente já com esses exames a gente consegue identificar mais precocemente possíveis causas, né, que podem levar à osteoporose, ok? Além disso, tem a densitometria, tá? Pessoal, a densitometria é esse exame aqui que eu quero apresentar para vocês. Aqui, ó. Ok? Esse exame, pessoal, ele é um exame relativamente simples, rápido para ser feito. Só que, infelizmente, tá? No SUS, na rede de saúde, ele tem pouco acesso, porque são poucos lugares que realmente tem esse aparelho disponível. Isso é muito triste, porque está recomendado para todas as mulheres maiores que 60 anos e homens por volta de 70 anos de idade, que é extremamente importante a gente fazer este exame. Então, como é que essa live um pouco mais detalhada é o seguinte: quando a gente vai pensar na avaliação do osso, a gente tem que pensar na matriz óssea. Pessoal, só me dá um ok aqui se vocês estão me escutando bem. Seja bem-vindo, Marcos, Herbênia, Jerry, seja bem-vindo. Então, vamos lá. Então, o que acontece? A densitometria, ela avalia uma parte do osso, que é a quantidade, que é a densidade mineral óssea, ou seja, ela avalia, né, a parte da constituição do osso, tá? Mas ela não avalia a qualidade do osso, que é a parte, né, da matriz mineral orgânica. Então, é densitometria. Porque ele não Em relação a mulheres de 20 anos, qual é a quantidade de osso que tem, tá? Aí a gente faz uma margem de comparação.
Se em relação essa mulher está entre 0 a menos 1, a gente fala na estatística de desvios padrões, tá normal. Se for entre menos 1 a menos 2,5, isso está na faixa da osteopenia. Se for maior que menos 2,5, isso é osteoporose, tá? Então, isso é o score T que a gente faz. A gente avalia. Além disso, tem o score Z, tá? Em vez dele comparar esse osso, tá, dessa pessoa que está fazendo o exame com mulheres jovens, ele compara com mulheres da mesma idade, tá bom? E então como é que faz? Fez o exame dessa mulher. Se no resultado tiver maior que 2 desvios padrões, isso significa também, né, osteoporose, tá? Então, pessoal, o que acontece? Vou mostrar aqui o exame para vocês. Deixa eu ver se eu consigo girar a tela aqui. Essa pessoa desse exame, olha, tá avaliando a vértebra, tá? Tá avaliando a vértebra. Essa pessoa desse exame, ela tem um score T, aqui, ó, menos 2,7, tá? Ou seja, comparando esse osso dessa pessoa com mulheres, né, com 20 anos, brancas, essa pessoa tem uma densidade mineral óssea muito baixa, tá? Então, aqui já tem o diagnóstico de osteopenia. Comparando com mulheres da mesma idade dela, tá menos 1,7, tá? Não é tão ruim, tá? Porque tem que ser menor que 2, mas aqui a gente já deu o diagnóstico para osteoporose, ok? Além da avaliação da coluna vertebral, a gente pode pegar outros sítios, tá bom? Então, aqui, por exemplo, aqui eu vou pegar o fêmur, tá? O sítio do fêmur. Nessa pessoa,
A avaliação do T-score dela, comparando o fêmur dessa pessoa com o fêmur de uma mulher jovem, tá menos 2,2. Então, ela tem osteopenia, tá? Osteopenia. Ela não tem osteoporose no fêmur, mas ela tem osteopenia, tá? E comparando o Z-score, ou seja, esse fêmur com mulheres da mesma idade dela, tá ok, tá? Outro sítio que a gente pode avaliar, deixa eu ver se foi feito aqui. Aqui foi feito. É esse osso aqui, ó, é o rádio, tá? Eu queria mostrar pra vocês. Eu disse ontem, na última live, né, que quando a mulher dela tem, a mulher, né, que tá começando a fase do envelhecimento, ela cai, e na hora de sustentar a mão, ela fratura esse osso a região distal do rádio, esse osso que chama rádio. Isso já é um sinal importante que pode ter osteoporose nesse osso. Nesse caso aqui, ó, aqui tá o osso, tá? O osso rádio é a una. E aqui essa pessoa teve um T-score de menos 2,4, ou seja, já estava no limite, comparando, né, com mulheres jovens. Esse T-score menor que 2,5 já dá o diagnóstico de osteoporose, tá? E no Z-score, comparando com mulheres da mesma idade, é menos 1,4, tá sugerindo a osteopenia, ok? Então, pessoal, eu queria trazer para vocês o seguinte, tá? Então, essa pessoa aqui, ela tá com osteoporose, precisa de iniciar o tratamento. E até quando que eu preciso, né, E se essa densitometria fosse normal, tá? Essa pessoa aqui, ela tem 50 anos, tá? Então, a gente vê que deixa eu ver a idade dela aqui. Não, 54 anos, tá? Então, se essa densitometria fosse normal, até quando precisa, de quanto em quanto tempo que precisa de repetir, tá? Densitometria normal entre 10 e 15 anos. Tá? Se for um T-score entre menos 1 e menos 1,49, tá? A gente já pensa assim, um quadro de osteopenia, aí um risco, ou seja, moderado, a gente pensa em repetir em 5 anos, mas se for um quadro mais grave, né? Então, por exemplo, entre menos 2 a menos 2,49 desvio, né, do Z-score, aí tem que fazer a densitometria anualmente, tá bom? E vai repetindo até quando, hein, doutora Melissa? Olha, a gente começa a fazer o rastreio em mulheres a partir de 65 anos, tá? E vai fazendo até mais ou menos 85, 90 anos, a depender, né, desse idoso. Os homens a gente espera um pouquinho, né, para começar a fazer o rastreio a partir de 70 anos e vai fazendo também até por volta de 85, 90 anos. Mas a gente para de pedir o rastreio quando a gente vê, assim, o idoso extremamente frágil, acamado, né, que a gente vê, assim, que o exame não vai fazer tanta diferença mais para esse idoso. Então, aí, obviamente, né, a gente tem que acompanhar esse idoso, avaliar, examinar, conversar com a família, né, entender as perspectivas, né, desse idoso, dessa família, a gente contraindica, né, o exame. Eu acho que eu consegui, assim, abordar bastante o tema, tá, para tentar ajudar a fazer com que vocês entendessem um pouquinho mais sobre essa doença da osteoporose, tá bom? Se tiverem dúvidas, podem mandar mensagem no direct. E agradeço muito, tá? Ontem, eu e a doutora Ludmila fizemos uma live à noite sobre fadiga no pós-Covid, tá no nosso Instagram, @pós-covid.cuidado. A live foi ótima. Tivemos mais de 100 pessoas acompanhando a live, foi excelente. A gente conseguiu tirar bastante dúvida das pessoas. E na próxima semana, a princípio, a gente vai fazer live toda quarta-feira à noite, ok? Então, pessoal, é isso. Que Deus nos abençoe e até amanhã.